Hey everybody, good morning. How are you? I am good. Let's start our English lesson of the week. Excellent. So come with me, and in today's lesson we will learn about prepositions of time. Okay? Prepositions of time. Jéssica, what is a preposition of time? É uma preposição ou uma frase que utiliza uma preposição, ou seja, se eu utilizar a minha preposição com um determinado complemento aí, eu chamo de frase preposição, certo? Como em inglês chamamos de prepositional phrase, tá? Uma frase com preposição, ou simplesmente preposition of time, dá a ideia de preposições de tempo. E por que é de time? Porque elas vão indicar em que período, em que tempo acontece alguma coisa, certo? São elas então in, on, at. In, on, at. Aqui no book de vocês tem uma tabela bem explicativa, mas eu trouxe aí dicas que eu acho que são importantes, que vão além dos livros, tá? Que facilita aí na hora da gente entender melhor, porque é óbvio que o livro é importante, né? A gente entender, mas dicas nunca são demais, tá certo? Principalmente pra gente usar no contexto diário da nossa vida. Então temos aí preposition phrases of time no letter E when we have the grammar lesson, ok? Então aí ele explica time of the day, days e dates, day plus time of day and months e seasons. Então ele dá aí em que situações utilizar cada uma delas, tá? Eu vou fazer a leitura, vocês vão repetindo, certo? E depois a gente resolve os exercícios. Inclusive vai ter um exercício extra que eu vou mandar, certo? Na folha, para vocês poderem estar aí praticando. Então vamos lá. In, we have, I have class in the morning. Como eu expliquei na aula passada, in the morning, in the afternoon, in the evening, já sei aí que é sempre in, tá? Então, nesses períodos aí é in. She works in the afternoon. Observando sempre que as frases estão aí no simple present. Olha aí, she works, certo? Então, works, como é she, tá com S no final. We have dinner together in the evening. We have dinner together in the evening. Nós jantamos juntos, né? À noite, no começo da noite, in the evening. Depois temos aí o at. Alejandro goes out at night. Alejandro goes out at night. Repeating, ok? Então aí o at, vocês já viram que a gente utiliza para o at night, certo? Dos períodos do dia, né? Period of time. O único que eu vou utilizar o at é night. Aí por quê, Jéssica? Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês, mas tenham a ideia de que o at night é quando eu me refiro a um tempo mais específico e mais curto, que é o horário de ir para a cama, é o horário que acaba, é um tempo que já acabou o meu dia. Então, quanto menor o período de tempo, aí você vai ver que tem uma preposição que fica melhor, que é o at, ok? Geralmente para uma hora específica, certo? Que não é um período longo. Então, esse at night dá a ideia que é uma coisa muito rápida, certo? Esse período que você vai para sua cama e que acaba a sua noite, at night. Depois vem day plus time of day. Então, você vai dizer o dia, tá? Day of the week, né? E em que horário do dia, em que período do dia. Então, aí você utiliza o on. Então, I have math class on Monday morning. I have math class, eu tenho aula de matemática on Monday morning. Então, não é durante a segunda-feira toda. Monday. É Monday morning. Ou seja, é na segunda-feira pela manhã, tá certo? Então, antes de dias da semana aí, como Monday, vocês já estão vendo aí que vai utilizar o on, certo? I do all my homework on Saturday night, certo? I do all my homework on Sunday night. Então, eu faço todas as minhas atividades, tá? No domingo à noite, on Sunday night. Novamente, antes de dia da semana, Sunday, eu vou utilizar on.
She always does yoga on Saturday afternoon. Então, novamente, simple present aí, terceira pessoa, she always does. She always does. Always é sempre, tá? Como sempre, vem aí depois do sujeito essas expressões que são advérbios de tempo. Does yoga on Saturday afternoon. Então, novamente. Do outro lado tem days and dates. Dias da semana e datas específicas. Também vou utilizar o on. Então, I exercise on Monday, Wednesday and Friday. Sophia studies on Saturday. We always have quizzes on Monday. The party is on the 16th. The test is on Friday, December 21st. E antes de months and seasons, meses e estações do ano, eu vou também utilizar o in. Então, I study hard in December. Classes start in January. Every year we visit Japan in the summer. Ok? Então, após ver isso daí, tá ótimo, Jéssica, mas ainda assim tá confuso porque são muitas expressões e eu já misturei tudo, não sei mais qual é qual. Então, agora vamos tentar deixar isso um pouco menos difícil. Como? Pensem em cada uma dessas preposições. Vai ter uma que eu vou utilizar para períodos longos, uma que eu vou utilizar para períodos não tão longos e uma que eu vou utilizar para períodos rápidos, certo? Então vamos lá, começando com in. Justamente, in eu vou utilizar antes de expressões de tempos longos, por exemplo, vai durar um mês todo, vai durar um ano, aconteceu em tal ano, aconteceu em tal mês, aconteceu, certo? Durante uma estação inteira, no verão, certo? Então, quanto mais longo for o período em que isso aconteceu, eu vou utilizar o in para períodos longos. Então, vamos ver exemplos aqui. In the morning. Então, é a manhã toda que isso aconteceu, tá? In the afternoon. I study English in the afternoon. Então, eu estudo inglês a tarde toda, certo? In July. I have vacations in July. Eu tenho férias em July. Então, eu tô dizendo que as minhas férias é em todo o mês de julho. Então, é um período longo. Sempre antes de meses, tá? Que é um período longo também. Então, in. Durante uma estação toda. Aqui no Brasil não é como a gente mencionar que a gente faz as coisas, por exemplo, no verão, no inverno. Não. É geralmente mais relacionado à moda. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles gostam muito de utilizar I have vacations on summer. I have the Christmas is on winter. Então, eles gostam de utilizar a expressão utilizando as estações. Então, como a estação também geralmente leva 2 ou 3 meses, também é um período longo, então eu vou utilizar in the summer, que é no verão, in the winter, ok? In 2020, no ano de 2020, so I could say the pandemic coronavirus was in 2020, ok? Starts in 2020. Então, a pandemia do coronavírus, né, aconteceu em 2020. Então, foi durante um ano todo. Então, também é um período longo, certo? Então, eu já boto na cabeça que o in é o período mais longo, a preposição que você vai utilizar para períodos longos. Agora vem o on. Períodos, mais ou menos, né? Não são períodos longos, assim. Geralmente é durante um dia só que acontece aquilo. Tá? Um período mais curto. Apesar de que aqui também eu posso usar só pelo período da manhã, mas essas aqui é porque são específicas. In the morning, in the afternoon, in the evening, sempre é in. Então, descartar elas porque elas não aplicam tanto a essa questão de duração. E sim porque já é uma coisa regra. Mas vamos então para o on, que não são períodos tão longos quanto o in. Então, on Sunday. Como eu disse para vocês, o in eu vou utilizar antes de mês, certo? Months. Já o on eu vou utilizar antes de
days of week. Monday, Tuesday, Wednesday, tá? Então eu falo, my English lessons is on Mondays and Wednesdays, certo? Então dias da semana on Sunday, on Monday morning, tá? Aqui no caso é o período, é durante a manhã da segunda-feira. Porém, se a expressão começa com segunda-feira, tem que ser on, porque é um dia da semana, tá? On my birthday, ou seja, no dia do meu aniversário. On my birthday. On a holiday, em um feriado. Também ele é só um dia, né? Um feriado, geralmente. On May 5th. No dia 5 de maio, também, geralmente. Então, lembra aqui, ó, que esse aqui é mais pra um dia, tá? Já bota aí mais uma vez. Ah, esse aqui é meses, né? É o fim de semana, Perdão, fim de semana não. É uma estação, é um ano. Já que é dia, certo? Mais relacionado a um dia apenas. Então, on a weekday. Então, em um dia da semana. On a weekday. Ok? So, I'd like go to the beach on a weekday. Eu gosto de ir pra praia em um dia da semana normal, sem ser no fim de semana. On a weekday. On the weekend, nesse caso aqui. So, continue. And on, então eu vou utilizar para um período não tão longo como eu já havia explicado, ok? Lembrando que o on the weekend, eu vou usar o on nos Estados Unidos, tá? Quando eu estiver lá na Inglaterra, eu vou usar o at na expressão the weekend. Ah, mas se não difere, então já quer dizer que tanto faz você usar o on ou o at antes da expressão the weekend, que não vai estar incorreto, tá? E o último, não menos importante, at, que já é um horário específico. Então eu vou me referir a um tempo mais curto, 1 hora. Geralmente, na maioria das vezes, eu vou utilizar o at quando eu me refiro a um horário, certo? A um horário específico do relógio. So, let's see the examples. At night, okay? So I could say, I go to bed at 11:30, ok? At 11:30. Então, esse at antes de um horário. At 11:30 at night. Ou at night, 11:30, à noite às 11h30, tá? At 10:30, às 10h30. Então, novamente, antes de um horário específico, at. At midday, ao meio-dia. Então, só vale ali durante aquele horário de meio-dia. At midnight, à meia-noite. At bedtime, na hora de ir pra cama. At sunrise, ao nascer do sol. At sunset, ao pôr do sol. At the weekend, no caso, UK, ok? No Reino Unido, então, só tem essa pequena diferença aí de local. So, guys, a teacher, como falou, vai deixar uma atividade extra sobre esse conteúdo e vou explicar agora os exercícios do livro. No livro, vocês só tem que, na F, completar aí esses espaços com as expressions, prepositions of time. E na G diz aí, summarizing a schedule. Vocês têm uma agenda, tem aí morning, afternoon, evening, my normal weekday. Ou seja, meus dias da semana normais, certo? Write your schedule for a normal week and then write one for a normal Sunday. No primeiro lado, vocês vão escrever aí, vou fazer como se fosse uma agenda mesmo do que você faz pela manhã, à tarde e à noite, utilizando as preposições, tá? Então você pode colocar, por exemplo, I wake up in the morning, tá? Você vai colocando aí como se você fosse fazer a sua agendinha. Aqui é de um normal dia da semana e aqui na segunda, my normal Sunday, o seu domingo, que já é um weekend, né? Fim de semana, o que você faz, tá? Geralmente, você faz aí, então, as suas duas agendinhas de acordo com... Não vem com aquela, gente, de... Jéssica, mas eu não faço nada. Ah, eu sei que tem alguns alunos que gostam de falar isso. Jéssica, mas eu não faço nada no domingo. Não existe isso, né? Você acorda, você toma café, você joga videogame, você vê TV. Então, você faz aí. Então, eu quero tudo preenchidinho, that's ok? E
No caso do nosso novo colega, que ainda não tem book, Eduardo, a teacher vai deixar a fotografia para que você possa fazer a sua schedule também. Ok, guys? So, see you next class, study, practice, ok? Se vocês quiserem, eu posso deixar vídeos sobre esse assunto, onde vocês vão ver pessoas conversando e utilizando elas para deixar aí o nosso conhecimento ainda mais completo. That's okay? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. See you next class. Stay with God. Bye!